costura criativa. E a ideia que eu trago nessa aula para vocês hoje é uma peça que muita costureira já conhece, né? Deve ser carro-chefe de muito ateliê. Eu mesmo, quando fazia peças por encomenda, vendia muito dessa peça. Só que essa aqui agora, ela é uma atualização com um bolsinho de novidade, técnica nova, e eu tenho certeza que vocês vão vender bastante, tá? Então, a nossa aula de hoje é a capa de caderneta de vacinação, olha só, de livrinho, né? Aqui tem um bolsinho para colocar a certidão, e a diferença dela, ela tem esse bolsinho aqui na frente, gente, olha isso. Aqui, ó, para quem tem 2 filhos, dá para colocar os documentos aqui separadinho, por exemplo, eu tenho 2, né? A caderneta de um dos meus filhos é esse de livrinho, e o outro é esse de cartão. Aí, então, cabe aqui, ó, cabe os documentos, tudo bonitinho aqui, né? Fechou, e aí fica tudo organizadinho. Esse modelo eu nunca ensinei, hoje vai ser a primeira aula, né? Primeira vez que eu vou ensinar ela dessa forma, e eu espero que vocês gostem, tá bom? Já quero convidar você a se inscrever no canal se você não é inscrita. Se você tá passando por aqui, caiu de paraquedas nesse vídeo, se inscreva no canal, clicando aqui embaixo em inscrever-se, ativa o sininho que também fica logo aqui embaixo, seleciona a opção de ativar todas as notificações. Fazendo assim, sempre que eu postar vídeo novo ou estiver ao vivo, você vai receber notificação. A gente tem aula de costura criativa toda semana, então, se você quer aprender costura criativa, não pode perder as nossas aulas, tá? Aproveita, dá uma olhadinha em todas as aulas aqui do meu canal, são mais de 500 vídeos que eu tenho aqui, disponível todos de costura criativa para iniciantes, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, vou começar aqui a explicação das medidas para vocês, certo? Vamos começar com as medidas do corpo. A gente vai cortar o tamanho de 37 centímetros por 27, tá? Uma vez no tecido principal, que é o estampadinho. Uma vez no tecido de forro, que eu tô usando tricoline linho, com estampinha assim, o efeito linho, tá? E 2 vezes na manta. Nesse caso, para essa peça, eu estou usando a manta R1, para não ficar muito grosseiro, porque elas vão ficar assim, ó, 2 camadas. Então, o que que eu fiz aqui para adiantar, ó? Cada tecidinho, esse tecido principal e esse tecido aqui de forro, coloquei sobre a manta R1, passei o ferro e uma costurinha em toda a volta. Então, os 2 tecidos estão com a manta, tá? Nada impede de você fazer com a manta R2, sem problema. Mas, se você for fazer na máquina doméstica, eu recomendo mesmo que faça com a R1, porque vai ficar menos camadas na hora de fazer o acabamento, tá? Aí a Amanda tá perguntando se dá para fazer na máquina doméstica, então tô explicando aqui, tá, Amanda? Usando a manta R1, tranquilinho na máquina doméstica, tá bom? Quem tem a máquina industrial e quiser que ela fique mais firminha, pode usar a R2, certo? Então, aqui já dei esse adianto, né? E agora a gente vai para as medidas da aba, das abas. Eu nomeei como abas, são essa parte aqui, ó, tá? Que vai segurar, ó, essas 2 partes que segura a capinha ali dentro, tá bom? Então, a gente vai cortar a medida de 27 centímetros por 14. Deixa eu conferir se é isso mesmo. Isso. 27 por 14, 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no tecido de forro. Isso, então, são as abinhas, tá? Ah, meu Deus, eu não cortei tela pra fazer isso aqui. Já vou cortar. Porque aí eu vou colocar um bolsinho de tela aqui, gente. Já eu corto a tela. Vamos seguir. Para esse bolsinho de zíper aqui, ó, a gente precisa desse tecidinho de dentro, que é o forro, tá? E esse forro, eu cortei 2 vezes no tecido do forro, o tamanho de 27 centímetros por 17, 2 vezes 27 por 17, tá? Então, esse é o forrinho. A gente vai precisar também de 30 centímetros de zíper, um cursor, e a abinha eu vou fazer com esse pedaço de couro montana. E a gente também vai precisar, para quem quiser, opcional, tá? A medida dessa telinha para fazer o bolso é 17 centímetros por 13. 17 por 13. E aqui um pedacinho, uma tirinha do tecido de forro para fazer esse detalhe. Aqui temos, então, a telinha para fazer o bolso no tamanho de 13 centímetros por 17. E o viezinho no tamanho de 13, né? 13 centímetros por 4.
É isso que nós vamos precisar de materiais, além do botãozinho para fechar a aba, certo? Temos o kit de materiais no site, gente. Olha só que lindinho. Vou mostrar aqui esse azul primeiro, tá? Esse kit de materiais vai tecido principal, tecido de forro, a telinha, a manta, o zíper, o cursor e a tirinha montana também, que é essa aqui para fazer a aba, que fica super bonitinho. Para comprar o kit de materiais, pode acessar o meu site, www.alinerogerio.com.br. Vou deixar o link, tá na descrição do YouTube aqui, tá bom? Para quem tá assistindo no Instagram, o link tá no perfil do meu Instagram, certo? Deixa eu chegar a luz pra frente, ver se ilumina mais. Aí. E aí, gente, deixa eu falar uma coisa também. Eu fiz um videozinho explicando como cortar o tecido para aproveitar ao máximo quem comprar o kit de materiais no site. Eu vou colocar ele nos stories hoje à noite, depois vou fixar como destaque. Então, se você comprar o kit de materiais... Gente, a luz do Instagram tá estourando, né? Se você comprar o kit de materiais, depois só indo lá nos destaques que vai estar fixado lá como cortar o tecido. Então, lá no site a gente tem esse de ursinho, que é o que eu vou usar na live. Tem a de ursinho rosa, olha só, que fofinha, mesma quantidade de materiais, só muda a cor. Cupom de desconto para quem está assistindo essa aula de hoje, para acessar o meu site, www.alinerogerio.com.br, o link está aqui na descrição, e comprar produtos para costura criativa. Nós temos várias estampas de tecido tricoline, tem zíper, tem cursor, tem várias coisas lá para você que trabalha com costura criativa. Então, se está assistindo essa aula, se está assistindo esse vídeo, você pode usar o cupom de desconto -5. Tudo junto, minúsculo, e o 5 no final é número. -5 para ter 5% de desconto, certo? Então, esse é o cupom de desconto da aula de hoje. E vamos começar aqui, gente, a costura pela parte do viezinho e da tela. Então, o que que eu vou fazer? Aqui eu vou colocar o direito do tecidinho que eu escolhi para o viés. Pode fazer esse bolsinho aqui, ó. Se você não tem a tela, pode fazer com plástico cristal, pode fazer com plástico translúcido. Colocou o tecidinho, vou virar ele aqui pra frente e vou fazer 2 dobrinhas, ó. 1, 2, pra formar esse viezinho aqui, tá? Essa tirinha. Vou fazer direitinho aqui, apoiando na mesa. E aí, eu vou passar a costurinha. Se você quiser, como eu disse, pode usar o viés pronto. E, ó. E é só isso que a gente faz na telinha. Essa telinha, gente, se chama tela vôlei. E ela é própria para isso, para fazer bolsinhos internos, tá? Se você comprar o kit de materiais no site, vai junto a telinha. Mas se você quiser, nós também temos no site várias cores de telas avulsas a partir de 0,5 metro. Ou assim, olha só que legal a caixinha de retalho com 12 cores de tela. Cada tela tem um tamanho de 50 centímetros por 75 centímetros e vai 12 cores na caixinha personalizada, escrito Caixa da Felicidade Aline Rogério, tá? Então, a gente tem essas duas opções de tela lá no site, tá bom? Então, costurou aqui. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui, ó, um dos tecidinhos principais das abas, tá? Vou posicionar esse bolsinho aqui e vou passar a costura nas duas laterais para segurar ele, tá? Tão gostoso fazer coisinhas de bebê, né? Eu adoro trabalhar com tecido infantil, gente, é tão gostosinho. Tá enrugando. Peraí, deixa eu largar o ponto aqui, mexendo a tensão. Pronto, como eu cortei a minha tela meia por zoiômetro, ficou um pouquinho curto, mas tudo bem. Então, ó, curta não, comprida. Passei a costura aqui em volta, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o tecido de forro, colocar estampa de frente com estampa e passar uma costurinha com meio pé de máquina aqui. Passou essa costura, eu vou virar, ó. Coloca o forrinho todo pra trás, tá vendo? E aqui eu vou passar uma costurinha bem na beiradinha, rebatendo, tá? Eu não sinto necessidade de estruturar isso daqui, essas abinhas. Eu não sinto, eu
Na minha percepção, 2 camadinhas de tecido tá ótimo. Mas, se vocês quiserem, vocês podem, aqui no meio, colocar um TNT 120 ou de 100 para dar uma estruturada, mas só se você achar necessário mesmo. Essa parte aqui, então, está prontinha, agora a gente vai para outra. Na outra não tem bolsinho, mas se vocês quiserem pôr, pode pôr também nas 2 abinhas. Eu coloquei em uma só, mas fica a critério de vocês. Aqui eu vou só colocar tecidinho de frente com tecido. Também uma costurinha de meio pé de máquina. E vou fazer a mesma coisa, ó. Passa o forrinho aqui pra trás. E uma costurinha aqui na beiradinha. Pronto, as 2 partes estão prontas. O que que eu vou fazer? Vou pegar... Ui, cursor voou longe. Vou pegar aqui o tecido que está com a manta R1 já, que é o de forro, que é o que vai ficar do lado de dentro da capa, tá? E aí eu vou colocar assim, ó. Um do lado de cá, tá virada pra mim, vou virar, e já viro pra vocês. E o outro do lado de cá. Então fica assim, ó. Tá? Posiciona bem certinho. Aqui eu vou colocar os prendedorzinhos aqui, ó. E aí a gente vai passar uma costura só na onde pôs a sabinha. Se fizer colocar bolsinho aqui nesse lado, fica legal também. Então, ó, costura aqui, aqui, aqui e aqui nessa outra parte do bolso também, tá? Pra fixar aqui. Essa costura é beiradinha, tá? Bem na beiradinha. Só pra segurar. Pronto, então ficou, ó, as 2 partezinhas presas. E agora que a gente vai para, tchararã, né, para o detalhe diferente dessa aula, que é o bolsinho de zíper. Se você tá gostando da aula, deixa nos comentários aí do YouTube pra mim. Olha, Aline, tô gostando da aula, continue fazendo aulas assim. Conta pra mim de qual cidade você é, coloca aí nos comentários de qual cidade, estado você tá me assistindo, e país também, porque tem gente de fora que assiste, tá? Aqui, gente, coloquei o calcador de zíper na máquina. E eu vou começar por essa outra parte, essa parte principal que também está com a manta. Aqui, gente, meu tecido, ele não tem sentido. Tem bichinhos de todas as posições. Mas eu tenho que ter o senso de escolher o lado que tem menos bichinho de ponta cabeça. Por exemplo, esse lado aqui, ó, todos os bichinhos praticamente estão de ponta cabeça. Então, eu vou usar esse lado como parte da frente, tá? Então, aqui, ó, nessa lateral de 27 centímetros, eu vou costurar o meu zíper. Vou pegar o dentinho do zíper, colocar de frente com a estampa. Passa a costurinha aqui. Aí, lembra aquele tecido de forrinho que eu passei pra vocês a medida 27 por 17 no início da aula, que são 2 vezes agora que nós vamos usar. Vou pegar a estampa do forro, colocar frente com frente aqui e passar a costura. Olha, tem gente de Varginha, Renata, perto aqui de mim, hein? Varginha é perto. Passou a costura aqui no forro, vou botar esse forro aqui pra trás, ó. Tá vendo? Ele é menorzinho mesmo, ele não é desse tamanho, é assim mesmo. E aqui eu vou passar a costurinha rebatendo, beiradinha do zíper. Obrigada, meninas. Teresina, Piauí. Ó, passei a costura, ficou assim. Agora, vou pegar essa outra parte. Deixa eu imaginar, é assim. A gente tem que fazer isso, sabe, gente? Dá um bug na cabeça. Ó, deixa eu imaginar como é que a peça tem que ficar depois de pronta. Tá aí uma dica pra você, se estiver na dúvida. Nossa, não sei se estou fazendo certo. Imagina como que é a peça depois de pronta. Então, a peça depois de pronta, ela é exatamente assim. Então, é só pra mim saber em qual lado que eu vou costurar o zíper. Então, às vezes, eu preciso raciocinar dessa forma. E deixo essa dica pra vocês. Então, o zíper eu vou costurar aqui, ó. E não aqui onde tem o bolsinho, tá? Então, aqui, ó.
vou pegar dentinho do zíper, colocar frente com frente, ó. É aqui que tá o bolsinho secreto, novidade aí pra vocês fazerem. Essa nova forma aí de porta-documento. Passa a costurinha aqui. E aí eu vou pegar o outro forro, ó. Aí eu pego a estampa do forrinho, coloco frente com frente. E passa a costura aqui, ó. Passou a costura, vou abrir, ó, pra rebater. Então, aqui a gente vai rebater também. Passar a costurinha de meio pé de máquina aqui, ó. Sempre puxando bem certinho o forro. Oh, não paro não. Aline, não pare, por favor. Sou iniciante, sou de Pelotas. Estaremos sempre por aqui, hein? Sempre, sempre, até quando Deus permitir. Ele tá no comando de tudo, né, gente? Tirei o calcador de zíper. E agora eu vou pôr o cursor, que voou lá longe. Então, peraí que eu tenho que pegar. Coisas assim, elas voam. Aí, mais uma vez, vai aquele pensamento. Como é que eu quero que a peça fique depois de pronta, né? Para você imaginar aqui para que lado você quer o cursor, tá bom? Eu quero que ele fique fechando aqui embaixo. O outro ficou fechando em cima. Aí vai a critério de vocês, tá? Então, vou colocar aqui, ó. A medida que eu passei para vocês do zíper é um pouquinho maior, justamente para conseguir colocar o cursor. Deixa eu pegar aqui uma tesoura mais velhinha. Parece que é a mesma, mas não é. Essa aqui é velhinha, gente. Essa tesoura, tadinha, deve ter uns 5 anos. Mas eu não consigo desfazer. Vocês sabem que... Vocês sabem não. Vamos ver quem que sabe. Como é que chama a minha tesoura? Essa daqui, que eu sempre vou trocando. Eu não gosto de amolar tesoura. Então, demora pra perder o fio. Porque eu uso só, por exemplo, a preciosa... Ai, falei o nome. Quase que eu falo. Essa daqui, eu uso só pra tecido. Então, o fio dela dura bastante. Isso, Clau, a Noemi também, preciosa. Essa é a minha preciosa, é da Lamax. No meu site, gente, eu vendo outros modelos de tesoura também, tá? Mas eu sempre falo em live que essa daqui é a minha queridinha, porque eu gosto muito. A minha mão, ela é gordinha. E geralmente algumas tesouras machucam a minha mão, sabe? E eu gosto bastante dessa aqui. Ela tem a fita métrica, ó, legal. Então, essa aqui é a atual preciosa. Essa daqui é velhinha já, perdeu o fio, tá até sujinha. E até perdeu aqui a fita métrica. Então, tô explicando isso porque, para vocês entenderem, principalmente quem é iniciante, né? Quem aí é iniciante? Coloca nos comentários pra mim saber. Nunca use a sua tesoura de tecido para cortar o dentinho do zíper, porque senão vai estragar o fio dela, tá? Então, aqui a gente vai usar uma tesoura velhinha, tá bom? Essa preciosa eu tenho no site para vender. Ela tá com valor até com desconto. Gente, ela é maravilhosa. Pode comprar que você não vai se arrepender. Como eu disse, lá no meu site eu vendo outros modelos de tesoura também. Mas a preciosa é a minha favorita. As outras também são boas, são da mesma marca, inclusive, que é a Lamax. Todas as tesouras que eu vendo são da Lamax, eu não vendo nenhuma outra marca. É uma marca ótima, mas essa aqui eu gosto bastante. Coloquei o cursor, deixei paradinho aqui. Então, depois que colocamos o cursor, a gente vai colocar a aba, tá? E mais uma vez, você vai imaginar como é que seria a sua peça depois de pronta, assim, né? A aba fecha aqui, certo? Então, a gente vai colocar a aba nessa parte onde tem o bolsinho de tela. Dobra essa parte do bolsinho de tela ao meio. Faz um pique aqui, ó, pra marcar o meio. Pega a sua tirinha montana. Aqui eu não passo costurinha. Mas se você quiser passar uma costurinha com linha marrom, fica lindo. Aí eu vou colocar aqui, ó, em cima do pique que eu fiz, ó. Olha só. Certo? Agora sim, né? Aí agora, vou colocar, ó, frente com frente, né? Essa parte aqui maior, frente com frente, já com a abinha. E aqui forro, frente com frente. E começo organizando na parte do zíper. Pra ele ficar bem certinho, tá? Ó, passa o dedo assim, ó, joga o avesso do zíper pro lado do forro, tá? E uma dúvida que muita gente tem. Então, organizei onde é o zíper, aí eu posso colocar prendedor ou alfinete em toda a volta.
Aqui onde é o forro, eu gosto que é só tecidinho, né? Aí eu coloco alfinete, tá? Pronto. O que que a gente vai fazer aqui agora, ó? Uma costura em toda a volta com um pé de máquina. Só que aqui no forro, vou deixar uma abertura aqui de uns, deixa eu medir aqui, 15 centímetros, assim, ó. Sem costura para poder desvirar a peça. Então, eu vou começar aqui na beiradinha, com um pé de máquina, venho, passo por cima do zíper, venho aqui, 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 ó. Terminou aqui, deixando essa abertura, tá? Então, é isso aí que a gente vai fazer agora. Terminei aqui, ó, o zíper, a ponta que ficou, eu posso tirar, tá? Aqui na parte da manta, nessas duas quininhas, a gente faz um corte assim, ó, na diagonal, pra quando a gente virar, não ficar aqui emboladinho, tá? Olha do outro lado, vê se tá tudo costuradinho certinho, aí a gente pode desvirar. A gente vai virar aqui através deste buraquinho que a gente deixou. E tchararã, na hora do parto, lembrando as meninas aí que temos no site o kit de materiais pra fazer essa peça linda. Olha, com abertura de 15 centímetros no forro, não tem sofrência pra desvirar, porque eu sou uma pessoa que não gosta de sofrer pra desvirar a peça, viu? Porque eu tenho trauma de quando eu era iniciante, que eu ia desvirar uma peça, fazia muita força, rasgava a benção, entendeu? E isso não é... Nossa, eu fiquei tão traumatizada que é por isso que eu me apaixonei pelo viés, porque aí eu descobri que peça com viés eu não precisaria desvirar. Então, não quer sofrer para desvirar, deixa uma abertura grande no forro. Se deixar a abertura pequenininha, vai sofrer. Ó, aí aqui agora, essa abertura aqui no forro, a gente só coloca as pontinhas pra dentro, tá vendo como é que fica bonitinho? Bem retinho, passa uma costurinha aqui, ó. Não dá nem pra perceber. Aí, ó. Pronto. Colocamos o forrinho pra dentro. Então, esse bolso, gente, ele não pega toda a parte aqui, ele vem mais ou menos até aqui, ó. Tá? É mais ou menos até a dobra. Olha só. Ajeitamos aqui no zíper. Querem ver eu colocar o botão? Botãozinho. Aí, né, vai pegar o ferro de passar o ferro pra dar aquela arribada, deixar bem bonitinha. E tcharam. E tcharam, ó. Vamos pôr o botão? Então, assim, ó. Pra colocar o botão, gente, a gente vai 1 centímetro da beiradinha dessa abinha pra dentro, bem no meinho, a gente faz um furinho, com cuidado, porque esse desmanchador de ponta aqui, ó, ele tem um corte que você vem no montando, às vezes você faz assim, vai... Nossa, já era. Fiz um furinho aqui, vou pegar os meus botões, onde eu deixei, nossa. Peraí, gente. Meu botão não, o balancinho que eu preciso. Meu balancinho. E a matriz. É o que eu preciso. Então, gente, esse aqui é o balancinho, esse meu tá velhinho, que já tem uns 8, 9 anos. Esse aqui é o que a gente usa pra colocar botão, tá? Na peça que eu fiz, que eu mostrei no início do vídeo pra vocês, eu coloquei um botãozinho de plástico, tá em formato de coração, ó. Que é o tic-tac. Então, você pode colocar esse aqui também. Aí, nessa outra peça, eu vou colocar o de imã. Vocês sabem que eu gosto, né? E esse de imã é um que a gente só dá pra colocar com o balancinho, esse modelo. Porque ele tem o rebite, que é a cabecinha dele, tá? Aqui eu vou só colocar mesmo, sem explicar muito. Mas, se vocês quiserem aprender como colocar esse botão, como funciona, tem vídeo aqui no canal, tá? Mas, basicamente, vai uma partezinha aqui, ó, do lado de dentro. Aqui eu coloco a cabecinha, o rebite, e aí eu preciso da matriz, ó. A matriz, elas são 3 peças, são essas 2 peças aqui, e mais essa que já tá engatilhada aqui, tá? Então, aqui, ó, essa aqui encaixa aqui, coloca e aperta aqui, ó. Pronto, ó.
Esse lado já está colocado. Nossa, ficou um fiozinho aqui. Ai. Agora, a gente vai colocar o outro lado. Então, eu vou trocar essa parte da matriz. E agora, gente, que vem a explicação. Porque eu queria pôr o botão, pra não ficar... Deixa eu ajeitar esse zíper, que eu não suporto o zíper embolado. Aí. Agora, a explicação para você marcar o botão bem direitinho, ó. Coloca aqui pontinha com pontinha, deixe ele bem retinho. E estica, porque depois que você colocar esse segundo botão já era, não dá para consertar. Então, deixa bem esticadinho e fecha a aba, tá? Olha, vê se tá retinho, você pode forçar aqui, que o próprio botão, ele vai fazer um buraquinho ali, eu já consigo ver, um buraquinho não, uma marquinha, tá? Ou você levanta um pouquinho e risca onde ele tá encostando. Aqui forçando eu já consigo ver. Esse segundo botão a gente vai colocar por dentro do bolso, tá? Então tá bem aqui a marcação. Pego o desmanchador, faço o buraquinho aqui. Só queria colocar o botão aqui no vídeo pra vocês entenderem essa parte, tá? Pra vocês colocarem por dentro do bolso, que se colocar por aqui, você perde todo o seu trabalho. Aí ficou assim, ó. Uma parte aqui, o rebite fica por dentro e vem aqui, ó. No meu site, se você já tem o balancinho, no meu site eu vendo a matriz pra pôr esse botão, tá? Eu acho que eu tenho 8 unidades restantes. Aí é a matriz com 20 botões. Já vai com 20 botões, tá bom? Mas precisa ter o balancinho pra conseguir colocar. Aí fecha o bolso e tcharam. Pronto, minha gente, ó. Deixa eu ativar os comentários aqui do Instagram. Ficou gracinha, belezica, olha, coisa linda. O valor de venda que eu deixo pra vocês aí venderem essa peça é de R$70 a R$85, tá bom? Ficou linda, o que vocês acharam? Gostaram? Olha, perfeitinha, né? Lindinha, com esse bolsinho aqui todo charmoso. Olha só, as duas. Lindas. Então é isso, meninas. Obrigada mais uma vez pela presença em mais uma aula. E a gente tem aula ao vivo no domingo, às 10 horas da manhã. Eu espero vocês, tá bom? Beijo pra vocês. Tchau, tchau.